Olá, pessoal. Voltamos então, professor Domiciano, tá? Módulo 2, tema 3, os efeitos do calor. O calor ele tem dois efeitos fundamentais sobre a matéria. Ele pode alterar a sua temperatura e o seu tamanho, né? Ou mudar o seu estado físico. Então, entrando em ebulição, condensação, que é o derretimento, tá? Ou congelamento das substâncias. Então, ele vai mudar o estado físico dessa matéria ou vai somente alterar o quê? A temperatura desse corpo. As mudanças de estado físico da matéria. A matéria é encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Você já deve estar, ciente desses estados da matéria, já deve ter estudado aí em outros temas. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão mais próximas e mais presas entre si do que no estado líquido. Então, estão bem juntinhas, bem aglomeradas ali. Já no estado gasoso, essas moléculas que constituem esse gás ou esse material, esse objeto, então, eles estão o quê? Soltas, mais espaçadas, por isso que elas ocupam um maior lugar no espaço, tá? Então, tem aí as mudanças de estado físico através dessa imagem, que é a vaporização, solidificação, sublimação. Você pode estar observando essa imagem também no seu material. Se você não está com o seu material em suas mãos agora, corre lá, pega o material, acompanhe essa aula, reveja essa aula quantas vezes for necessário, tá? Mas não deixe de estar estudando. Os efeitos do calor, ele também, como nós falamos, ele provoca alteração na temperatura e mudança de estado físico, tá? Então, o calor sensível e calor latente, que está dentro dos efeitos do calor. O calor fornecido a uma substância pode ser utilizado para elevar a sua temperatura pelo aumento da energia cinética. Quanto mais agitadas essas moléculas, estiverem desse corpo, maior vai ser a sua temperatura. Ou para reorganizar toda a estrutura molecular do material, alterando então seu estado físico. O calor trocado entre diferentes substâncias pode ser o sensível, quando a sua temperatura varia e o seu estado físico não se altera. E pode ser o latente, quando a temperatura permanece constante e o seu estado físico se altera, que ocorre o quê? O derretimento, a gaseificação. Então, isso é mudar o estado físico, passar do sólido para o gasoso ou do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Então, isso é calor latente. Eu trouxe aqui para você um gráfico, você também encontra esse gráfico no seu material, tá? Demonstrando aí sobre o calor sensível e o calor latente. Você pode perceber, que esse gráfico ele vai te mostrar o calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Então, o estado sólido, nós temos o calor sensível. Se eu aquecer esse gelo, tá? Eu não vou ainda conseguir derretê-lo. Primeiro eu vou alterar somente a temperatura dele. Se eu altero a temperatura e não altero o estado físico, ou seja, ele não derrete, eu tenho calor sensível. Continuo, então, fornecendo calor através de uma chama, de um fogão, e aí esse sólido, esse bloco de gelo, ele começa a derreter. Ele está alterando, o seu estado físico, passando de sólido para líquido. Então, eu tenho calor latente, tá? E assim por diante. Eu aqueço a água até uma certa temperatura e ela não começa ainda a vaporizar, mas com o passar do tempo, iniciou a vaporização, antes, calor sensível, vaporizou, calor latente, tá bom? Quando é fornecido calor a uma substância e ela muda de temperatura, mas ela continua no mesmo estado, então essa energia se chama calor sensível. Anota aí, vai anotando. Para produzir a variação de temperatura em um corpo, a quantidade de calor sensível trocada depende de 3 fatores. Vamos vê-los. A massa, olha aí, mais uma vez falando de massa, o calor específico do material que o constitui, tá? E a variação da temperatura. Então, para eu mudar esse estado,
dessa matéria, eu preciso do quê? Da massa, do calor específico, que é aquela facilidade do objeto receber ou não calor, que a gente chama de calor específico, e a variação da temperatura. Matematicamente, nós representamos essa variação, né, esse calor sensível, através de uma equação que utiliza novamente letras. Q é igual a mc delta T. O Q representa a quantidade de calor, tá? O M representa a massa do corpo, só que agora medida em gramas, não mais em quilogramas, tá? E o Czinho representa o calor específico do material, lembrando que cada material tem um calor específico diferente, e isso é dado para você, não se preocupe, é disponibilizado uma tabelinha para você pesquisar, ok? E a variação da temperatura em graus Celsius, que é representado pelo delta T. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para você. Você pode perceber, né, nesse exemplo que ele está trabalhando com calor sensível. Por quê? Calor sensível já me dá essa equação, Q é igual a mc delta T, beleza? Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius? A água deve receber ou perder essa quantidade de calor? Perceba, então, que foi utilizado, tá? A equação Q igual a mc delta T, tá aqui, ó, para você. Opa, vou voltar aqui. mc delta T. M é a massa, né? Que nós temos aqui de água necessária para aquecer, que vai ser aquecida, 200 gramas, tá aqui, 200 gramas de água. Tá? E a variação da temperatura, porque inicialmente essa água, ela estava com a temperatura o quê? De 25 graus Celsius, e ela passou para 75 graus Celsius. Então, eu preciso 200 gramas, o Czinho minúsculo, tá? Que é a quantidade de calor ou a facilidade de calor de receber ou não, né? Que é o calor específico desse material, que é a água, que é 1. E a variação da temperatura, ΔT é a variação, é a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? 75 menos 25, 50. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 50, nós temos então que a quantidade de calor necessária, tá aqui, ó, para mudar a temperatura desses 200 gramas de água, passar de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius, nós precisamos de uma quantidade de 10.000 calorias, ou 10 quilocal, tá? Só para aquecer essa água aí, beleza? Agora, eu trouxe aqui para você, né, uma atividade para você responder aí, para você calcular. É basicamente a mesma situação que nós fizemos, ok? Então, utilizando a equação dada, qual foi a equação? Foi aquela aqui, ó. Q igual a mc delta T, ou seja, quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura, certo? Q igual. Qual é a massa? 500 gramas, vezes qual é o calor específico? O calor específico da água é 1, certo? O exercício sempre vai te dar 1 vezes quanto vale a variação da temperatura. Não é a temperatura final menos a temperatura inicial? Então, vai ser 80 menos 20. Então, tá aqui, ó. 80 menos 20. Fechou o parêntese. Então, eu tenho que Q é igual a 500 vezes 1, 500 vezes 80 menos 20, 60, tá? Então, a quantidade de calor é igual a 500 vezes 6. Olha, para facilitar a sua continha, você pode pegar e multiplicar. 5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Olha aí que fácil.
conta quantos zeros você já tinha aqui. 1, 2, 3. Então, acrescenta esses 3 zeros aqui. O quê? Calorias, né? Ou cal. Certo? Para ficar mais bonita a sua representação, Q igual a 30 quilocal. Ok? Então, chegamos aí que para aquecermos 500 gramas de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, nós precisamos de 30 mil calorias ou 30 quilocalorias, tá bom? Quando uma substância está mudando de fase, ela utiliza a energia térmica para reorganizar sua estrutura molecular, mantendo a sua temperatura constante. Então, nós chamamos essa reorganização, né, essa mudança de temperatura aí, de estado físico, de calor latente, certo? Então, a quantidade de calor necessária para que uma substância ela mude de estado, né, de fase física, depende de 2 fatores, da massa e do material que constitui, que é representado pelo L. A massa representado pelo M e o calor latente representado pelo L. Nós temos aqui, então, matematicamente, a equação para a gente calcular calor latente. Nós calculamos anteriormente calor, né, específico ou calor sensível, que era representado por QM delta QM, né, C delta T. Agora, calor latente é M vezes L, ok? Calor latente de mudança de fase do material é representado pelo L aqui, ó. Vamos lá. Olha o exemplo. Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a uma pedra de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius para que ela derreta completamente? A equação não é essa aqui? Q igual a ml? Então, basta eu pegar a massa e multiplicar pelo calor latente. O calor latente é 80, tá? Do gelo. Lembra que eu te falei que esses dados de calor específico, calor latente, vai ser fornecido para você através de uma tabela. Então, quantidade de calor, 4.000 calorias ou 4 quilocalorias. Agora, chegou o momento de você calcular. Quantas calorias seriam necessárias para derreter 0,5 quilogramas de gelo que já está a temperatura de 0 graus Celsius? Lembra aqui, ó, a informação que nós temos anterior. O calor latente do gelo é 80, ok? Então, nós temos aí Q igual a ml. Q igual a massa, 500 gramas. Ali está em quilogramas, mas a gente sabe que tem que ser transformado para gramas, ok? Então, qual é o calor latente? 80. Quanto dá essa multiplicação? Faz aí. Multiplica aí. Vamos usar, né, os cálculos mentais. Lembra que eu te falei? Multiplica esses 2 números para ficar mais fácil para você. 5 vezes 8, 40. Quantos zeros você já tinha? 3 zeros. Então, acrescenta esses 3 zeros aqui, ó. Cal. Ok? Para ficar mais bonitinho ainda, você vai escrever assim, ó. 40 quilocal. Ok? Então, nós precisamos de 40.000 calorias para derreter meio quilo de gelo. Que interessante, hein? A dilatação dos corpos. Quando um corpo ele recebe calor, suas moléculas elas passam a vibrar mais, né, com mais energia e, como consequência, ocupa mais espaço. Por isso, um dos efeitos mais evidentes do aquecimento dos corpos é o aumento do tamanho. Lembra que eu falei da cerâmica, falei para você a respeito do trilho, né, de ferro, que ele precisa de um espaçamento, as cerâmicas, as calçadas, elas precisam de espaçamento daquele material, porque quando recebe calor, as moléculas elas vão agitar mais e com isso elas vão precisar de um espaço maior para agitar. Esse espaço maior faz com que o material, então, aumente de tamanho, certo?
Assim, para uma barra metálica de comprimento L0 ou comprimento inicial, a variação de tamanho é dada da seguinte forma. Matematicamente, quando nós trabalhamos com dilatação dos corpos, nós utilizamos esta equaçãozinha aqui, ó. Certo? Você vai estar utilizando essa equação. ΔL, que é a variação de tamanho. Variação é o tamanho inicial, ou o tamanho final, menos o tamanho inicial, ok? Aqui seria o comprimento inicial da barra, aqui seria o coeficiente de dilatação e aqui a variação de temperatura. Eu tenho temperatura de 20 graus, aqueci a barra até 40 graus, então há uma variação de 20 graus Celsius aí, ok? Então há uma variação de temperatura de 20 graus aí, beleza? Pessoal, chegamos então ao final do nosso tema 3 e espero você na próxima aula. Até mais!